Boa tarde a todos. Amanhã, dia 13 de abril, completamos um ano desde que iniciamos o painel tributário da CCA Bernardon, apresentado toda segunda-feira. Durante esse ano que se passou, nossas lives contaram por diversas vezes com a participação do advogado Lucas Paglia, que é sócio da PIB, empresa especializada em compliance e assessoramento na adequação das empresas à LGPD e nossa parceira. Então, nada mais justo do que convidá-lo a participar dessa data marcante, que seria a live de hoje, em que completamos um ano de existência. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Adorei o convite e a gente fez uma seleção de matérias recentes, né, André, que estão na televisão, que estão no dia a dia nosso, para tentar sintetizar um pouco para vocês e que a gente vem falando nos outros momentos, nos outros dias. Quando eu convidei você, Lucas, a participar da live de hoje, nós conversamos sobre temas da LGPD que poderíamos apresentar e você apontou que seria importante tratarmos dos incidentes de segurança com dados pessoais e sua avaliação para fins de comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, abrindo o debate, gostaria de perguntar-lhe primeiramente por que você elegeu esse assunto entre tantos outros envolvendo a LGPD. Olha, André, a gente conversava mesmo sobre o tema e eu acho que eu escolhi a falar sobre o incidente de segurança da informação porque é um assunto, matéria sobre vazamento de dados. É frequente a gente receber no WhatsApp, a gente receber em alguma matéria, vazou dado do Serasa, vazou dado do governo, o STJ ficou não sei quantos dias para recuperar uma parte do backup que eles tinham e até hoje se discute se recuperaram tudo, né? Quanto tempo ficamos sem poder ver um processo no STJ? Então, assim, eu acho que é um assunto que está muito em discussão. Existem dados que estão vazando, eles estão sendo veiculados, estão sendo ventilados na mídia, mas o principal ponto para mim são dois. Primeiro, um incidente onde caracterizaria a multa, que a gente tem tanto receio, tanto medo, então ser multado pela LGPD não é uma coisa agradável pelo valor e pela mídia negativa, né? Então falar disso é importante. E o outro ponto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que a gente vem falando nas nossas lives aqui com o CCA Bernardon, ela agora está formada, ela tem um regime sobre incidente de segurança da informação. Então, ela trouxe um manual, ela trouxe como comunicar, quem comunicar, e eu achei legal a gente falar um pouquinho disso hoje. E Lucas, e o que é um incidente de segurança com dados pessoais? O que é um incidente? Isso. O que é um incidente, André? Olha, um incidente é quando você faz um mau uso, uma má utilização ou quando um dado ele é vazado. E isso podem ter duas formas de acontecer, o dado vazado ou até a má utilização. Formas. Então vamos falar primeiro do segundo ponto, como que um dado pode ser vazado. Ele pode ser vazado por um ataque de um hacker, por exemplo. Então uma terceira pessoa, física ou jurídica, tem empresas que trabalham para isso e tem pessoas físicas que têm como profissão ou como hobby, né? A gente não sabe por que ainda, mas existem isso. Via phishing, que são formas de você hoje capturar um dado ou tentar sequestrar um dado, que é muito comum, né? E aí esse dado, quando ele sai de uma base segura, por nós mesmos que trabalhamos em empresas, por nós que fazemos alguma coisa errada, por exemplo, enviar um e-mail com destinatário errado, com alguma informação sigilosa, não travar o nosso computador, ter nosso computador roubado, furtado e alguém acessar a nossa máquina. Então propositalmente, existem pessoas que têm má fé, que são contratadas por concorrentes, por exemplo, que enviam informações para outras empresas, e isso pode ser caracterizado como um vazamento de dados, e isso é um incidente de segurança da informação. Então, existem essas formas de se caracterizar um incidente, mas também existe, André, a forma de quando a gente, por exemplo, coleta um dado,
sob a finalidade de dar um desconto, uma promoção, que nem a gente fala muito em farmácia, mas aí essa base de dados ela é utilizada para uma segunda finalidade, na qual eu não fui informado, na qual não me disseram, na qual mudou-se a regra do jogo durante o jogo. Isso também pode ser configurado um incidente de segurança da informação. E o que o controlador deve fazer em caso de incidente de segurança com os dados pessoais? Então, André, excelente pergunta. Realmente é muito importante falar como proceder, né, em caso de um vazamento de dados, e o prazo que você tocou agora é muito importante, porque na lei nós não temos uma disposição clara dizendo qual o prazo para responder, ou qual é o prazo para comunicar à autoridade. Porém, a autoridade, como eu disse, que já está bem atuante, ela já soltou nesse manual dela é altamente recomendado que a gente lê na visão jurídica de ser obrigatório, né, em até 2 dias úteis. Então, se você tiver um incidente ou um caso de vazamento de dados ou de má utilização de dados, na sexta-feira diagnosticado, você tem até quarta-feira da próxima semana, né, 2 dias úteis para responder, se for na quarta até sexta-feira, por exemplo. Então, isso não é um reporte para os titulares, né, André? Isso é o reporte para a autoridade. Importante ressaltar isso. O que deve ter numa comunicação para a autoridade nesse momento? Então, por exemplo, tem que ter a identificação e os dados de contato da entidade e da pessoa responsável. Então, por exemplo, por isso que o encarregado, o TPO, a gente sempre fala que não pode ser o estagiário do TI, o estagiário do jurídico, porque ele que é o ponto de contato hoje com uma autoridade federal que vai passar por uma investigação na sua empresa. E você não pode mudar. Então até terça-feira era o estagiário do jurídico. Aí na quarta-feira de manhã, quando teve um incidente, mudou para o diretor, para o CEO. Não pode. A autoridade vai ver isso como má fé, e aí você pode ter uma outra penalização dentro do regimento da autoridade. Por isso que a gente sempre fala que é importante ter a estrutura, a governança, aquele mapeamento anteriormente a uma situação dessa, senão não dá tempo, tá? Então tem que ter os dados do DPO, da entidade, a indicação se é uma notificação, ela é completa ou parcial. Então, por exemplo, eu não consegui ainda, André, terminar a minha avaliação. Não sei, falta um documento do TI, um documento do meu terceiro, então ela é uma notificação parcial. Então nós vamos continuar informando a autoridade. Ou se ela for uma notificação completa, onde não precisa de comunicação complementar. As informações sobre sobre o incidente de segurança da informação, melhor dizendo, tem que ter data e hora que eu detectei, data e hora do incidente. Então eu posso ter detectado na quarta, mas o incidente pode ter 1 ano atrás. Então, além disso, eu tenho que dizer, olha, eu detectei hoje, mas esse é um incidente de 1 ano atrás, por exemplo. Então foi perda, foi roubo, foi cópia, como foi a violação, né? As descrições dos dados pessoais. Então, dado pessoal sensível, CPF, RG, nome, etnia, dado pessoal de saúde. Então, tudo isso tem que estar lá. A quantidade dos dados, né? Um resumo, então, indicação de localização física, por exemplo, se for um servidor, né? E aí já estão o resumo das medidas que a gente tem até o momento para evitar isso. E, obviamente, outras informações que você achar importantes. Então, por exemplo, eu já fiz essa atitude, eu já mudei uma questão técnica, eu já apurei isso. Então, tudo isso, André, tem que estar no nosso reporte. Então, reparem, tudo que a gente vinha conversando nas outras lives aqui da CCA Bernardon sobre realizar um mapeamento, indicar um DPO, tomar cuidado com os treinamentos, né? Isso já é hoje utilizado pela autoridade. E olha que ela nem está podendo multar ainda. Mas cada vez mais nós temos Ministério Público, ações trabalhistas, a gente já tem ação civil hoje cobrando dado pessoal e cada vez mais empresas sendo multada. Então, assim, a autoridade, quando entrar, a gente infelizmente não gostaria disso, mas a gente está sentindo que ela vai multar já as grandes empresas logo de começo. E Lucas, dentro dessa linha aí, o que poderia informar em que situação e o que o controlador deve comunicar ao titular dos dados em caso do incidente de segurança? Olha, essa já seria aquela segunda etapa que a gente estava falando, né, André? Então, num primeiro momento, a gente já coloca isso para a autoridade.
né? A autoridade, então, na verdade, ela faz uma ponderação, ela faz uma avaliação também daquilo que você preencheu como formulário, mas o principal ponto é que você pode demorar, a autoridade pode demorar um pouco para te responder, então o dado continua vazado, e isso é um problema. Então, tem uma série de perguntinhas naquele formulário da autoridade, que se você responder, por exemplo, sim, 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 naturalmente você já tem que falar isso para os seus titulares. Então, por exemplo, a ideia é que ainda falta uma complementação da autoridade para dizer quando a gente vai explicar para o titular se vazou ou não. Porém, se existir um potencial de ocasionar dano material ou moral, por exemplo, como discriminação, violação de direito à imagem, reputação, roubo de identidade, fraude financeira, por exemplo, a gente recomenda, e a autoridade também recomenda, que isso já seja comunicado aos titulares de dado. Situação fática, André. Aconteceu uma situação onde, imagina só, no seu banco, o banco já sabe que vazaram dados pessoais, só que são dados, por exemplo, assim, é só o CPF e o rosto. Eu, no meu banco, eu pago, eu saco, eu faço transferência com esses 2 dados. Então você imagina se o banco sabe, não comunica a você ou a mim que os dados vazaram, fica mais de um mês com esses dados expostos e alguém entra na minha conta. O ideal a se fazer é o banco já me avisar para que eu possa mudar minha senha, para que eu possa mudar a minha forma de acesso. Então, se isso, independente da autoridade falar, isso é um caso ou não, a gente tem que entender que isso tem um dano provavelmente material e não moral. Então isso tem que ser informado imediatamente, no mesmo minuto que eu informar a autoridade. Certo. Bom, para encerrar esse tema de incidente de segurança, eu gostaria que você ilustrasse, né, a quem está nos assistindo, alguns casos de vazamento de informações ocorridos recentemente e que se tornaram público no Brasil, né, casos nossos aqui próximos, né, 1 ou 2 casos que tu poderia comentar e ilustrar que se tornaram público aí recentemente. Maravilha. André, eu acho que a gente tem vários que a gente poderia falar, né? Eu vou chamar a atenção de um que ainda está em avaliação, né? Mas tudo indica, são fortes evidências que vieram da base de dados do Serasa, mas vazaram mais de 223 milhões de CPFs. E aí, vazou o dado de todo mundo, então? Não, porque o Serasa também tem base de pessoas que já faleceram, né? Então, tem um histórico muito grande. Mas tudo indica, e você tem um site, inclusive, que agora eu acho que até saiu fora do ar, mas a gente conseguia saber se os seus dados foram vazados. Então você colocava o seu CPF, por exemplo, no caso do Serasa, e ele te indicava se vazou seu score de crédito, seu endereço, seu cartão de crédito, suas contas bancárias, tudo mais. Então, assim, eu devo dizer, o meu foi um caso que aconteceu. O Serasa está, por exemplo, hoje já agindo para evitar maiores, até porque não se sabe de onde foi, mas o Serasa está notificado pela autoridade, inclusive, tá? Para agir, e isso é um caso muito relevante, porque a gente tem um vazamento em massa, né, que pode gerar um dano bem complicado, financeiramente falando, para o Serasa. As multas vão de até 50 milhões de reais por ato infracionado. Então, a gente poderia discutir se isso não são variados, né, vários atos reiterados. Então a autoridade poderia multar 10 vezes isso, 50 vezes isso. Imagina só, a autoridade não tem uma limitação de valor hoje, por ato de 50 milhões. Né? Tem, por exemplo, também aconteceu um grande caso no STJ que eu falei para vocês, mas a gente teve também um caso do Detran, que vazou dados, né, dados bastante relevantes. Tem dado do presidente da República, né, tem dado de governador, dado de gente famosa, gente importante. Né, e eu acho que o ensinamento que fica, André, é o que você faz pós-vazamento. Eu trabalhei recentemente num vazamento de dados de 2 empresas. Né, na verdade, assim, a gente ainda está apurando. Uma é uma empresa
uma multinacional com mais de 50 mil funcionários, que tivemos que atuar com mais de 20 DPOs no mundo para tentar traquear, rastrear a informação nos servidores. E assim, eu devo dizer que a gente tinha um mapeamento muito bonitinho, por isso que nós conseguimos responder. E a outra é um caso onde a gente conseguiu barrar a entrada, né, por conta de medidas técnicas. Né, TI, segurança da informação sabem melhor do que eu, mas a gente sabe que essas medidas técnicas elas fizeram diferença para evitar um maior vazamento ou um maior acesso. Eles não conseguiram tirar a informação, eles conseguiram acessar, mas não conseguiram extrair. Então a gente vê isso como bons olhos aí das medidas técnicas, André. Ótimo. A Lei Geral de Proteção de Dados já é uma realidade aí há um tempo, e nós temos que, com base nesses teus exemplos, aí, levar bem a sério o assunto. Né? Mas, certeza. Lucas, todos nós temos assistido faz alguns dias já uma campanha de um importante banco, né, transmitida na TV a nível nacional, onde aparece o titular dos dados sendo abordado por um cidadão que tem conhecimento de todos os seus dados pessoais. Isso acontece na rua, né? Tem vários casos que estão sendo transmitidos, né? E o cidadão comenta que o titular dos dados é famoso. E ele diz que não, né? O titular, não sou famoso. Mas o outro cidadão diz que os seus dados sim são famosos. Tu pode não ser famoso, mas os teus dados são famosos. Esse comercial, Lucas, ele ilustra muito bem a pouca importância que as pessoas dão para os seus dados. Né? Então, em razão disso, eu gostaria, para encerrar nossa conversa de hoje, que você comentasse um pouco sobre esse incidente apresentado no comercial. O que tu poderia comentar, né, da importância que as pessoas devem dar para os seus dados, a importância que o controlador dos dados deve dar para esses dados, né, a preservação desses dados. O que tu poderia nos acrescentar no final da nossa conversa? Bom, André, eu quase que agradeço esse banco aí por fazer essas propagandas, porque as coisas que a gente vem reiteradas vezes comentando, as pessoas não estavam acreditando muito no começo, agora como elas começaram a acreditar mais, mas quando vem um banco desse tamanho, desse poder, né, de levar a mensagem para tantas pessoas, a gente fica até agradecido do ponto de vista de, pessoal, vamos chamar atenção para o que importa, porque os dados estão circulando de forma ilegal, de forma errada, de forma indevida. Então, eu acho que além desse caso do banco, que é super relevante, eu vou contar um caso de uma amiga minha que estava me ligando, eu estou até ajudando ela mais de uma semana, porque os dados dela passaram a integrar uma base de dados de fraude. Então, já é a 7ª ligação que ela tem em 10 dias de possíveis empresas de crédito, de telefonia celular, aonde possivelmente os dados delas foram vazados, e as pessoas estão tentando criar linha telefônica, empréstimo no banco, com os dados dela. E ela me liga, e eu não estou fazendo brincadeira aqui de live, não, ela me liga desesperado, André, se sentindo invadida, sentindo a privacidade violada, e a primeira frase que ela me disse foi assim: olha, Lucas, eu vou te dizer, você sempre falou para mim da questão dos dados e eu não ligava, mas quando alguém te liga e fala que estão usando os seus dados, você se sente violado, invadido, é horrível, parece que alguém entrou na sua casa. Olha que frase importante. E eu acho que aí remete ao que o banco está querendo mostrar, para dizer, você pode se sentir tranquilo e seguro, mas hoje, com a internet do jeito que está, o dado circula em muito lugar. O dado circula de forma abstrata, ninguém sabe onde ele está. E isso causa hoje um problema. Quando o banco vem e faz uma propaganda dizendo, olha, cuidado, né, para quem você compartilha os seus dados, porque a gente não sabe com quem essa pessoa está compartilhando, ela está querendo dizer que privacidade não é mais brincadeira. Os dados pessoais têm que ser respeitados. Os dados pessoais, existem regras para tanto. Então o Itaú, agora falando o nome do banco, né, o grande banco põe um cadeado, né, André? Ele põe isso na televisão, trava a imagem e fala o seguinte: os seus dados aqui estão seguros. Então, com certeza, esse banco já passou por uma adequação à LGPD. Com certeza, esse banco já sabe onde os dados estão mapeados para poder hoje ir a público e dizer, aqui você está seguro.
Então, olha que curioso, ele está ganhando mercado, ele está usando isso como diferencial competitivo para ganhar mais mercado do que ele já tem, usando a privacidade. Então, o assunto é relevante, está em discussão, e hoje, para quem está ouvindo a gente de empresa, é sim diferencial competitivo. Daqui a pouco vai ser commodity, vai todo mundo ter, mas hoje ainda é um diferencial competitivo e a gente tem muito problema acontecendo hoje com os dados, então é importante você estar preparado, né, André? É importante você minimamente entender o teu cenário e ter o seu encarregado, seu DPO nomeado, para se existir essa interação, ter quem responder. É o banco, no caso, ele está justamente mostrando que ele se adequou, ele está usando essa informação como uma forma de demonstrar que os dados estão seguros para os seus clientes e também angariar novos clientes para o banco. Bom, Lucas, eu gostaria de agradecer a tua presença, né? Ilustrou bem essa questão aí dos incidentes e gostaria de alertar ao nosso público que está nos assistindo que realmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve estar entre as prioridades, né, para aqueles que ainda não priorizaram. Esse ano temos que priorizar essa questão também. A gente sabe que é um ano de pandemia, de outras preocupações, muitas empresas envolvidas com problemas aí de receita, mas tem que focar nesse assunto também, porque ele está aí e é uma preocupação para quem não implementou ainda a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma boa tarde, Lucas. Tá? Eu gostaria de agradecer muito a tua participação. Não sei se quer fazer mais alguma colocação a todos. Não, André, eu queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, dizer que realmente é importante começar a olhar isso para dentro de casa se você não começou. Existem 3 grandes pilares que a gente tem que olhar, que é o jurídico, né, a questão não a área, mas a adequação legal, que é uma lei, a parte técnica entre segurança da informação e TI. Então sempre ficar de olho nessas 3 frentes. A CCA Bernardon aí tem como ajudar vocês se precisar de algum suporte, e a gente está junto com a CCA Bernardon dando todo o suporte para eles, para ajudar vocês na adequação, numa trajetória aí de deixar os dados mais seguros dentro da empresa de vocês. Obrigado mais uma vez e sempre que convidado estarei aqui presente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Lucas. Obrigado, André. Obrigado a todos. Bom, dando continuidade então à questão da legislação previdenciária, o que nós tivemos de novidade nessa semana que se passou foi a prorrogação do prazo de entrega da RAIS, que de acordo com nota divulgada no portal da RAIS, o prazo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais do ano base 2020, inicialmente previsto para se encerrar no dia 12 de abril de 2021, foi adiado para o dia 30 de abril de 2021. Então, do dia 12 agora, que seria hoje, foi prorrogado para o final do mês. Então, outra novidade agora foi no tocante à questão do E-Social. No dia 7 desse mês foi publicado no portal do E-Social a nota orientativa S1.0, trazendo orientações sobre a utilização das rúbricas relacionadas a descontos decorrentes de faltas, atrasos e descanso remunerado. As naturezas das rúbricas 9207, 9208, 9211 e 9212 haviam sido criadas considerando a previsão de alteração da regra do INSS
para a contagem do tempo de contribuição para fim de aposentadoria. A proposta era computar o tempo de contribuição descontando as faltas do trabalhador. Com a alteração da regra, como essa alteração não se confirmou, o INSS continua considerando, para fins de apuração do tempo de contribuição, o mês de 30 dias, independentemente da existência de faltas do trabalhador. Assim, fica dispensada a utilização de rúbricas atreladas às naturezas antes mencionadas, que foram criadas para diferenciar faltas de atrasos e dos correspondentes DSR. Na nota orientativa, consta ainda que será excluído o fim da validade da natureza das rubricas 9209 e 9210, antes da entrada em produção da versão simplificada S 1.0. Além disso, a validação do campo dos eventos S1200, S1202, S1207, S2299 e S2399, que é o campo quantidade rubrica, futuramente será alterada para que as informações do referido campo não sejam obrigatórias nos casos de a rúbrica ter a natureza 9207 ou 9211. Dessa forma, as empresas podem optar por utilizar as naturezas de rúbrica que diferenciam descontos decorrentes de faltas daqueles oriundos de atrasos, ou utilizar as naturezas de rúbrica que englobam ambas as condições. E por fim, no tocante a questões de ordem previdenciária, eu gostaria de comentar com você sobre a solução de consulta número 50, publicada pela Receita agora, no dia 6 de abril, que trata da compensação cruzada de impostos, de contribuições. A Receita Federal, nessa solução de consulta, posicionou-se no sentido de ser, entre aspas, incabível a compensação de débito de contribuições previdenciárias de período de apuração posterior à utilização do E-Social, com crédito dos demais tributos administrados pela Receita Especial da Receita Federal do Brasil, reconhecido em decisão judicial, transitada em julgado, relativo a período de apuração anterior à utilização do E-Social, sendo irrelevantes a data do trânsito em julgado e a data da habilitação administrativa do crédito. Bom, fiquem agora com o colega Luiz Antônio, que trará para vocês as principais novidades relacionadas à legislação estadual e do IPI. Desejo a todos uma ótima semana e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA. Nesta semana que passou, não tivemos alterações de legislação regulamentar do ICMS, nem mesmo de orientação normativa, tipo instrução normativa, mas tivemos a publicação de uma lei federal, pelo menos um decreto federal, desculpe, o de número 10.668, que ele promoveu uma consolidação das alterações havidas no regulamento do IPI até 31 de dezembro de 2019. Então, eu vou apenas mencionar as principais, porque é um decreto muito extenso, muito extenso. Eu vou mencionar as principais alterações, dando apenas um enfoque, para que sejam, então, analisados pelos contribuintes, aquilo que já tem sido colocado na legislação regulamentar do IPI e para que possam ser verificadas possíveis dificuldades ou ajustes que tenham que ser, digamos assim, adotados pelos contribuintes em relação a este imposto federal. Então, as principais alterações, então, dizem respeito à inclusão de 3 incisos lá no artigo 9º do regulamento do IPI,
que trata, esse artigo, ele trata da equiparação à industrial. Estabelecimentos que não são industriais, mas por praticarem determinadas operações que a legislação identifica como equiparadas a industriais, os torna equiparados a industrial. Então, foram inseridos esses 3 incisos 16, 17 e 18, que tratam de empresas ou operações equiparadas à industrial na área de bebidas e cigarros, tudo conforme as leis já publicadas 13.241 de 2015 e 13.097 de 2015 também. O artigo 19 do regulamento também teve a sua alteração e ele dispõe sobre exportações de produtos nacionais sem que tenha ocorrido a saída do território brasileiro. Então, tudo de acordo com a Lei 9.826, também que motivou essa alteração. Em relação às exportações, ainda foi acrescentado o artigo 80A, que reduz a 0% a alíquota do imposto relativo às mercadorias adquiridas no mercado interno ou importadas que sejam equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produtos importados com base na Lei 12.350 de 2010. Depois também alterou disposições sobre a suspensão do IPI em relação a diversas operações envolvendo bebidas, cigarros, empresas preponderantemente exportadoras e as que atendam ao artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, que é aquela que se faz uma declaração, o adquirente faz uma declaração dizendo que atende aos requisitos, né, impostos pela lei para que usufrua do benefício da suspensão do IPI, no caso de aquisição de matéria-prima, material de embalagem, material intermediário, né, que seja utilizado nos produtos que estão identificados pelos seus códigos NCM. Então, alterações vinculadas a estes produtos ou operações que estejam ao abrigo da suspensão. Também houve alterações na isenção do IPI para as lojas francas e também para veículos, para taxistas, por exemplo, né? Lá do artigo 54 e 55. Foi acrescentado o artigo 80B, possibilitando ao Poder Executivo reduzir na vigência, a partir de 2022, as alíquotas dos veículos novos produzidos no Brasil, classificados nos códigos 8701 a 8706, que atendem às disposições da Lei 13.755 de 2018. Estes veículos são veículos de carga, veículos como tratores, veículos especiais e até mesmo chassis destes veículos que estão, digamos assim, na possibilidade de serem beneficiados com alíquotas de reduzir esta alíquota do IPI. Também isenção nos termos do artigo 81A para quadriciclos e triciclos em suas partes e peças, prorrogação do prazo de fruição do benefício das áreas de livre comércio até 31 de dezembro de 2050, tá? E também o artigo 131 dispondo sobre a solicitação de instalação de empresa em zona de processamento de exportação. Já o artigo 133 trata dos empreendimentos industriais instalados nas áreas de atuação da Sudan e da Sudene, e também nas regiões do Centro-Oeste, exceto o Distrito Federal. Também tratamento tributário de bebidas classificadas nas NCMs 21069010, EC02, capítulo 22, posição 2201, exceto o EC01 e EC02 do código 2201-1000, 2202, exceto o EC01 e EC02 do código 2202-99, e 2203,
todos vinculados aos artigos 221, 222, 222A até 222G e 224. São todas alterações já havidas, que os contribuintes já estão obrigados a cumpri-las, mas agora estão sendo condensadas, né, ou consolidadas no regulamento do IPI. O decreto ainda, esse 10.668, publicado no dia 9 de abril agora, né, traz ainda uma série de alterações vinculadas aos programas PADES, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Reporto, do Renuclear, o RETID, tá? E também o Repetroindustrialização. Por último, então, esse decreto fez uma série de revogações ao final do dispositivo, revogando inúmeros artigos do regulamento, né? E não somente artigos, né, que devem ser verificados, são 2 páginas de revogações de artigos, tá? E também revogou os decretos 7.555 de 2011 e o decreto 7.619 de 2011. Na área federal, seria com relação ao IPI, seriam estas as informações, e na esfera estadual não tivemos, como eu disse, nenhuma alteração em nível de decreto ou instrução normativa, mas eu gostaria de chamar a atenção e alertar a respeito do diferimento parcial que foi implantado agora a partir de 1º de abril, né, de 2021 e que tem gerado uma série de dúvidas nos contribuintes. Nós temos, diante disso, feito uma circular de aplicabilidade, mais no aspecto prático, que nós enviamos aos nossos clientes. E qual é o teor dessa circular? São dúvidas frequentes que os contribuintes têm apresentado ao fisco estadual, e o fisco estadual publicou no seu site estas dúvidas frequentes com a orientação do fisco. Algumas coisas a gente percebe que são entendimentos do próprio fisco, né? Não que haja uma disposição expressa, né, da legislação ou mesmo na instrução normativa, mas são entendimentos próprios, né? Mas a maioria das orientações aqui é o que consta exatamente na legislação, no livro 3 do regulamento do ICMS. Por exemplo, esse diferimento é obrigatório? Sim. A resposta: nas hipóteses em que couber, sim. Tem que verificar se há, né, a aplicabilidade. Caso a nota não contenha diferimento quando deveria, o remetente deverá estornar o valor indevidamente destacado e o destinatário não poderá acreditar-se do valor destacado em excesso, que é uma regra geral do artigo 33 do regulamento. Não há como uma empresa que recebe uma nota com valor destacado maior poder aproveitar esse valor destacado maior. Então, realmente, não há esta possibilidade. Uma outra que nós destacamos: que operações não podem ter o ICMS diferido conforme o artigo 1º-K. Então, a orientação: não ocorrerá esse diferimento em operações em que haja as hipóteses de diferimento dispostas nos artigos 1A, 1C, 1D, 1F e 1J, né? As submetidas ao regime de substituição tributária nos termos do título 3, do livro 3 do regulamento, que está em vias de ser alterado em função da publicação do decreto da Lei 15.576, no final do ano passado, que trouxe a possibilidade do Estado legislar ou regulamentar o diferimento parcial dentro da substituição tributária, exatamente para haver uma equalização entre o contribuinte que é substituto tributário no Rio Grande do Sul, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, com aquele que é de fora do Estado, que tributa a 12%. Também não pode, então, ter o diferimento, né, as operações não acobertadas por documentos fiscais idôneos, como é de praxe, também de estabelecimento comercial industrial mantido por produtor e destinado a terceiro que tenha sido recebida por transferência de outro estabelecimento do mesmo produtor, salvo nos casos em que haja novo diferimento. E também quando relativo a benefícios
de redução da base de cálculo prevista no artigo 23. Quando for de conhecimento do remetente, isso é importante, que as mercadorias se destinam a consumo ou ativo mobilizado do destinatário, ele não poderá aplicar o diferimento parcial, visto que esse diferimento se aplica apenas às saídas internas destinadas à industrialização ou comercialização. E assim temos uma série de outras perguntas dos contribuintes que seria importante todos verificarem. Está disponível no site, mas tem uma que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que é como devem ser preenchida a nota fiscal eletrônica e como deve ser escriturado na escrituração fiscal digital esta questão do diferimento parcial. Por que eu digo isso? Porque há um entendimento da parte da Fazenda, tá? No sentido de que deve ser indicado, né, tanto na nota fiscal eletrônica, né, a nota fiscal, o destaque de 12%, mesmo que a alíquota tenha sido de 17,5%, e na GIA deve ser configurada a coluna outras, porque o normal seria simplesmente colocar na coluna base de cálculo, né, os 100%, aplicando 17,12,5, que tem que dar um destaque de 12%, porque parte foi diferido, mas o fisco orienta no sentido de que deva ser escriturada a nota fiscal eletrônica na escrituração fiscal digital, de maneira tal, e daí tem esta orientação própria aqui de como deve ser feito utilizando os campos próprios, são indicados os campos próprios, são indicados aqui os registros, inclusive os códigos de ajustes, para que seja possível se identificar corretamente a parte tributada na base de cálculo e a parte que não foi tributada em outras. Bom, isso seria então em relação às dúvidas frequentes. Outra questão que tem sido muito recorrente na nossa consultoria é o fato de que o decreto 55.693 de dezembro de 2020, ele possibilitou que fosse feito a partir de 1º de abril, né, fosse feita a antecipação tributária somente das operações envolvendo os produtos importados ou com conteúdo de importação superior a 40%. Os demais, a partir de 1º de abril, não tem esta antecipação. A dúvida é, mas quando é material de consumo? Mas quando é ativo imobilizado? Eu devo fazer a antecipação, o pagamento do DIFAL ou não? Quanto a material de consumo e ativo imobilizado, não se fala em antecipação. É diferimento, diferencial de alíquota efetivo, aquele antigo, que nem existia a antecipação tributária. Ou seja, com relação ao material de consumo e ativo imobilizado, não se alterou nada. Ou seja, o contribuinte deve continuar recolhendo esse diferencial de alíquota normalmente. A antecipação tributária, que é aquela diferença de ICMS devida na fronteira do Estado para quem vai comercializar ou industrializar a mercadoria, essa sim ficou restrita somente aos produtos importados. Então eram esses os assuntos que eu gostaria de trazer para o nosso painel hoje. E agora então passo a palavra para o colega Reginaldo, que vai tratar da matéria federal. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos tratar agora do módulo da legislação federal. Com relação à legislação federal na parte das pessoas jurídicas, nessa última semana não tiveram nem alterações significativas para fins de apresentação. A gente traz aqui
um caso de consultas na área de PIS e da COFINS, para servir aí como exemplo para algumas dúvidas que alguns outros contribuintes possam ter. Em especial, são consultas sobre a possibilidade da tomada de crédito de PIS e da COFINS sobre os gastos com aluguéis pagos à pessoa jurídica, quando se trata de uma pessoa jurídica do regime não cumulativo, é lógico, né, que se dedica exclusivamente à atividade comercial. Então esse cliente ele ficou em dúvida, perguntando se realmente pode fazer crédito, uma vez que a atividade comercial ela não tem a possibilidade de crédito sobre insumos. E ele entendia lá, quem consultou, que se a energia elétrica, se o aluguel não seria um insumo. Aluguel de prédios, né, e de alguns equipamentos. Pois bem, a legislação que trata da crédito sobre PIS e COFINS no regime não cumulativo, ela permite sim a tomada de créditos sobre os aluguéis pagos. Então vamos ver lá o que diz o artigo 3º das leis 10.635 e 10.833, lá de 2003, que especificamente sobre esse ponto. O artigo 3º diz que do valor apurado na forma do artigo 2º, que seria o débito, né, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, utilizado nas atividades da empresa. O que significa, então? Aqui nesse ponto, o legislador, ele, ao autorizar a tomada de crédito de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, então vamos frisar bem, nesses 3 pontos, quando os bens que estão locados, eles são utilizados nas atividades da empresa, então eles têm que ser utilizados. E ele não vinculou, ele não condicionou a que a empresa tivesse uma atividade industrial, comercial ou de prestação de serviço. Então, por essa razão, as empresas da atividade comercial, sempre que pagarem aluguel para outra pessoa jurídica, né, então só vale os aluguéis pagos para pessoas jurídicas, aluguel de prédios, máquinas e equipamento. Se esses bens são utilizados nas atividades da empresa, na atividade fim, eles podem sim servir de base para a tomada de crédito, independente do fato da atividade comercial não poder fazer crédito sobre insumos. Aqui não está se tratando de insumos, aqui é um item específico onde o legislador autorizou a tomada de crédito. Tá ok? Então, essa dúvida fica sanada. Não tem, assim, nenhuma condição mais nessa parte. Da mesma forma, né, a mesma consulente questionava sobre a energia elétrica, né? Energia elétrica. A empresa comercial pode tomar crédito? Também pode, porque no mesmo artigo 3º, no inciso 3º, o legislador fala que o contribuinte pode descontar créditos calculados em relação à energia elétrica, inclusive na forma de vapor, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Então, a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Ele não diz se é estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviço. A questão toda é que a energia, para servir de base para crédito, tem que ser utilizada nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Se for fora do estabelecimento da pessoa jurídica, aí sim teria vedação de crédito. Com relação à energia elétrica, vale ressaltar só que o que nos últimos tempos aí se tem visto através das soluções de consultas emanadas pela Receita Federal, a Receita Federal tem criado algum óbice em relação a crédito sobre o valor da conta de energia que não se refira exclusivamente à energia elétrica, como, por exemplo,
aquela contribuição para a iluminação pública, a multa e os juros quando a conta é paga em atraso. Então a Receita Federal faz uma interpretação restritiva, onde tudo aquilo que estiver dentro da conta de energia elétrica, que não se refira especificamente ao consumo de energia, tem muitos casos, muitas fiscalizações, eles estão glosando os créditos. Em especial, principalmente, a contribuição para a iluminação pública e quando tem multa e juros. Então o contribuinte lá, ele por um motivo A ou B, recolheu em atraso ou fez um parcelamento e lá dentro da conta vem multa e juros. Então a Receita Federal entende que aqueles desembolsos que estão dentro da conta que não se refiram a puramente energia elétrica, consumo de energia elétrica, não geram direito a crédito do PIS e da COFINS. Então fica esse destaque aí. Então, com relação à parte da pessoa jurídica, tá, as que nós traríamos para essa live seriam esses 2 pontos sobre crédito de PIS e COFINS, sobre aluguéis e sobre energia elétrica. Com relação a aluguéis, eu até me esqueci um ponto ali, o pessoal pergunta também se aluguel de veículos, né, tem muitas consultas nesse sentido. Aluguel de veículos, pode tomar crédito? Não, aluguel de veículos não pode tomar crédito, porque não está... o legislador não previu lá, né? É lógico que a gente sempre faz uma análise, se é uma empresa que utiliza o veículo para a sua atividade fim, tipo uma transportadora, o aluguel de um caminhão, ele deixa de ser basicamente um aluguel puro e simples, mas ele passa a ser um insumo. Então nós entendemos que sim, no que pese, alguns fiscais da Receita Federal entenderem que não. Mas as demais atividades todas, aluguel de veículo, ele não gera direito a crédito. Para gerar crédito, ele tem que comprovar que faz parte essencial para o objeto da sua prestação de serviço ou industrialização. Agora nós vamos para tratar sobre o imposto de renda da pessoa física. Tá? Nós temos recebido bastante consultas aí na área da legislação de imposto de renda da pessoa física, notadamente em função que estamos no mês de entrega de declaração de imposto de renda. E a primeira alteração, a primeira notícia que a gente traz, que não está em destaque na live, e que saiu hoje de manhã, a publicação da Instrução Normativa 2020, tá? Ela foi publicada hoje, embora tenha sido editada na sexta-feira, dia 9. E essa instrução normativa, ela prorrogou o prazo de entrega das declarações de imposto de renda da pessoa física e também o pagamento da primeira cota ou da cota única para 31 de maio. Tá? Então, registrem bem que a prorrogação que a Receita Federal concedeu hoje, ela é para 31 de maio e não mais para mês de julho, como estava sendo comentado aí na mídia. Então, a prorrogação oficial por parte da Receita Federal para a entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física e pagamento da primeira cota ou da cota única é para 31 de maio a prorrogação. Tá? E essa prorrogação vale também para a declaração de espólio, tá? Declaração final de espólio. Com relação ao imposto de renda da pessoa física, a gente traz aqui umas consultas que a gente recebeu de clientes e que vale a pena colocar aqui para que sirva, de repente, como parâmetro para outros que estão ouvindo ou assistindo a live e que, de repente, não tenham se percebido desses pontos. A primeira consulta é sobre a dedução das taxas pagas para a administradora de imóveis na locação de imóveis. Então, a pergunta é como lançar na declaração de imposto de renda de ajuste anual a dedução das taxas pagas para as administradoras de imóveis. Bom, a dedução da taxa de administração, ela é feita diretamente do rendimento tributável. Então, quando o contribuinte vai preencher a declaração de imposto de renda, ele tem que informar se a fonte pagadora é uma pessoa jurídica, ele vai lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ele vai declarar os dados da fonte pagadora, o CNPJ, o nome, e ele tem que declarar o rendimento tributável e o imposto de renda retido na fonte. Nesse caso,
ao digitar o valor do rendimento tributável, ele tem o direito de deduzir do valor do rendimento, diretamente no campo do rendimento, a taxa que foi paga para a administradora de imóveis. No que pese o valor do rendimento assim declarado ficar diferente daquele que a fonte pagadora vai informar lá para a Receita Federal através da DIRF. Não tem problema nenhum, esse é um procedimento usual de anos já, sempre foi assim. Então a taxa ela é descontada diretamente do rendimento. Se for um rendimento recebido de pessoa física, então lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, na coluna especial de aluguéis, o contribuinte vai declarar mês a mês o valor do aluguel recebido naquele mês, descontado a taxa da administradora. E como que ele declara essa taxa da administradora? Essa taxa da administradora ele tem que declarar na ficha de pagamentos efetuados, tá? No código 72. Então, geralmente, no caso de imposto de renda da pessoa física, sempre a Receita Federal, quando ela faz os primeiros processamentos, ela sempre emite lá um extrato onde há uma série de divergências para aqueles contribuintes que recebem aluguéis, seja de pessoa física ou jurídica, onde ela acusa lá divergência de valor. A fonte pagadora declarou, vamos supor, 10 mil e o contribuinte declarou 9. É lógico que os 1.000 é a taxa de administração. Mas, no final, sempre a Receita acaba validando essas diferenças porque ela encontra lá na ficha de pagamentos efetuados o valor da taxa de administração que compensa com aquelas diferenças. É óbvio que quando essas diferenças de aluguéis são de valores expressivos, nesses casos o contribuinte ele tem sim, é intimado a prestar as informações, apresentar a documentação que justifique o valor declarado, caso ele seja significativamente inferior ao que foi declarado pelas fontes pagadoras. No caso de aluguéis recebidos de pessoas físicas, sempre que o aluguel tem a intermediação de uma imobiliária, ele vai também na de imóvel, né? Então, tem as divergências, mas sempre são compiladas pela Receita e confrontadas as diferenças de aluguéis declarados, mais as taxas de administração declaradas na ficha de pagamento efetuado, na maioria dos casos, sempre a Receita processa e libera posteriormente as declarações. Então, sobre o imposto de renda da pessoa física, esse é um ponto que a gente gostaria de tratar, recebemos consulta. E agora nós temos uma outra consulta, um outro ponto, que não é bem consulta, mas foi uma dúvida levantada por um contribuinte, sobre a dedução da renda tributável da previdência privada. Então, que tipo de previdência privada pode ser descontada do rendimento tributável no limite de 12%? Então, a previdência, a legislação autoriza descontar do imposto de renda devido, do lucro tributável, até 12% do rendimento declarado, aquelas contribuições para a previdência complementar, tipo FAP, quando é uma aposentadoria programada individual, sempre que for tipo FAP, ou a previdência complementar de natureza pública, né, que exceder aquela parcela que as empresas ou as instituições recolhem para o empregado. Então, as contribuições previdenciárias complementares, tipo FAP, e também PGBL, elas podem ser descontadas, tá? Então, limitada a 12%. E a dúvida que tínhamos aí era se as contribuições para o VGBL poderia ser descontada da renda tributável. Não. A contribuição do planos VGBL, que significa Planos Vida Gerador de Benefícios Livres, essas contribuições elas não são dedutíveis na declaração de ajuste anual, porque essas contribuições se equivalem a uma aplicação financeira, embora dentro do programa de previdências complementar, mas ela não é dedutível. Então, a legislação federal, em momento algum, autorizou a dedução das aplicações em planos VGBL
da dedução do imposto de renda da pessoa física. Então, só são dedutíveis as contribuições para os planos geradores de benefício livre, que é o PGBL, e para os fundos de aposentadoria programada, o FAP. Então, sempre é bom analisar bem, olhar os documentos, tá? E ver qual é o tipo de contribuição previdenciária complementar que está sendo paga, que foi pago, para não incorrer em falhas de lançar como dedutível uma contribuição previdenciária complementar que não é dedutível, a exemplo da VGBL. Então, a VGBL não é permitido, nunca foi, a legisladora nunca permitiu, então não há como se fazer uso deste benefício. E por último, uma outra consulta que nós recebemos diz respeito ao reembolso de despesas médicas pagas em anos anteriores. Como bem sabem, tem muitos contribuintes que eles têm planos médicos, né, tipo planos com essas empresas de planos de convênios que é reembolsável, então tipo um Bradesco e outras, onde o contribuinte ele faz a consulta médica, ele paga o médico com recursos dele e depois ele pega o documento da consulta, vai junto ao plano e pede o reembolso da consulta total ou parcial, de acordo com o plano médico. E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, quando o contribuinte encerra o ano, vamos supor, encerra 2020, ele tem vários gastos de despesas médicas que ele desembolsou e ainda não recebeu nada de reembolso do plano médico. Então, quando chegou a 31 de dezembro de 2020, ele não tinha recebido. Prova, ao fazer a declaração do imposto de renda, ele vai lançar essas despesas pagas como dedutíveis. E o reembolso vai entrar, então, no ano seguinte. Aí, o que fica? Quando o reembolso é relativo a uma despesa paga dentro do próprio ano, não tem dúvida nenhuma, porque o próprio sistema da Receita, lá dentro da ficha de pagamentos efetuados, ela tem um campo onde você declara o beneficiário do rendimento da despesa médica, ou informa o médico, vamos supor, o CPF dele, o nome, o tipo de consulta, né? E informa o valor da despesa. E num campo paralelo ao da despesa, tem o quanto seria indedutível. Então, quando o reembolso da despesa médica se dá dentro do próprio ano, esse reembolso será lançado na coluna pagamento indedutível, que automaticamente o sistema já desconta do valor pago, desconta a parcela indedutível. Agora, quando esse reembolso se refere a despesas pagas em anos anteriores e que o contribuinte já lançou como despesa na sua declaração, então, nesses casos, a legislação determina que o contribuinte deve lançar os valores dos reembolsos, despesas médicas de anos anteriores, ele deve lançar como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, lá na ficha própria. Então ele vai lançar o nome da instituição que reembolsou, CNPJ, e o valor dos reembolsos, e ele vai tributar na sua declaração de ajuste normalmente. Então essa seria a orientação que tem por parte da Receita Federal. Pois bem, na parte da legislação federal, os pontos que a gente gostaria de apresentar hoje seriam esses. Deixamos espaço aí para consulta e desde já então uma boa